Bons dias! Semana passada eu falei sobre o encontro que houve em Sumaré, lá na Estância Árvore da Vida, que foi São Miguel que organizou. Foram 16 canonizações, eu falei muito brevemente sobre cada um. E teve uma que foi sobre pecado. E quem veio falar sobre pecado foi Jesus, Sananda. E a primeira coisa que ele disse foi: eu não vim aqui na Terra para redimir os pecados de vocês, para limpar os pecados. Muito menos morreu por isso. Ele morreu porque ele falou a verdade. E até hoje a gente não está pronto para a verdade. E aí, o vídeo de hoje será sobre pecado, nas palavras do próprio, através das cartas de Cristo. Já falei vários vídeos aqui sobre as cartas de Cristo. É um livro que foi escrito por uma mulher, não se sabe quem, ela não quis falar o nome, e que as palavras são de Jesus, né? Sem mais delongas, vamos tentar quebrar esse tabu, né, sobre pecado. Eu vou ler aqui a carta junto com a página, que é da versão digital gratuita que você encontra no site oficial, tá bom? Começando, carta 1, página 4. E eu vou tecer rápido os comentários, tá? Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Então a gente já começa falando, né, basicamente dos nossos instintos, em que o livre-arbítrio é parte da natureza humana. E o que cometemos não é pecado. Por quê? Carta 1, página 8. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio de sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através da sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Naquela época era comum, né, sacrificar animais para perdoar os pecados, para redimir aquilo que a gente tinha feito de errado. E aí, quem melhor do que o maior de todos para limpar os pecados, né? Só seguiu a crença, né, de matar para tentar purificar a si próprio. Carta 2, página 8. Essa doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? Aqui é um homem conversando com Jesus e Jesus tinha curado o filho desse homem. E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Aí Jesus responde: você fez a pergunta que mais quero responder. Zedequias: Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos, que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Então a gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. Assim como a gente faz coisas erradas pra caramba, a gente acha que Deus também vai agir como a gente age, punindo as pessoas. Ah, não fez o que eu queria, não vou mais fazer o que você quer também. Carta 2, página 10. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo, e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá.
Não existe castigo que venha do Pai, quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade. Estes são o completo resultado de suas próprias decisões. Não é Deus punindo com um cajado lá, você errou, eu vou te punir. Um ser de puro amor, com amor que a gente não consegue nem imaginar, nem compreender. Fazendo mal à própria criatura. Então, aquilo que a gente chama de castigo nada mais é do que a volta daquilo que a gente emanou. Ação e reação, lei do retorno. Carta 2, página 17. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo se não a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Nada que vocês imaginam que seja mal, principalmente no Antigo Testamento, né? Deus punia, se irava. Meu Deus. Carta 2, página 19. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem pelos seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida, tanto quanto vocês. Aqui daria para ficar um vídeo inteiro falando, né? Mas, vamos lá. Os outros pagarem pelos nossos pecados. A gente adora um salvador externo, a gente não quer fazer a nossa parte. Os outros que venham me salvar. Jesus que me salvou, eu estou aqui de boa. E um outro ponto que merece, né, um tópico sozinho. As outras criaturas foram criadas para desfrutar tanto quanto nós. Não é para matar. E logo a humanidade vai entender essa parte de não matar os animaizinhos. Para nada. Carta 5, página 26. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Era inevitável que todos os seres humanos, em algum momento, causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Então foi uma maneira de tolir as pessoas. Daqui a pouco eu falo sobre isso, causar medo, manipulação. Carta 6, página 23. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que eu tentei ensinar às pessoas na Palestina. Me retaliem. Não está falando da igreja de hoje, imagina. A igreja de hoje não faz mais isso. Era só naquela época que manipulava o povo para conseguir o que queria. Carta 5, página 24, para finalizar. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Vou repetir. Você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com essas páginas.